ladrão. Deixa eu falar uma coisa pra você. O que aconteceu nessa manifestação que o MBL deu uma puta regada? Vamos lá. Em primeiro lugar, assim, não é que o MBL arregou da manifestação. O MBL, em primeiro lugar, nunca aderiu. Boicotou, eu diria mais. Não, o MBL, Não. boicotou Cadê o a Vem Pra Rua? manifestação dos coxas. Vamos lá. O pessoal, em primeiro lugar, o MBL não tem como ser traidor, uma vez que nunca foi adesista, né? No momento em que você fala assim, estou com você até o fim, não abro, beleza. Peraí, No mamãe, momento- desculpa eu interromper. Eu sou obrigado... Você tá aparecendo... Ai, Só ele tá falou bem bom feliz. dia. Obrigado Só falei bom dia, meu. interrompê-lo Aqui nesse não momento, tem, Emílio. porque na hora de pegar a caroninha na arminha... Foi fazer vídeo com o Bolsonaro. Ali tava todo mundo no esquema. Boa pergunta, Emílio. Quando que eu fiz essa foto com ele? Quando que eu fui lá apoiar o Bolsonaro? Antes das eleições. Mamãe Foi briguei. depois da minha eleição, eu já estava eleito, cara. Inclusive, é bom lembrar aqui, muita gente colocando foto minha na internet com o Bolsonaro, que fez videozinho, que não sei o que lá. Tudo isso que a gente fez foi depois da nossa eleição. Eu, o Kim, o Holly, todo mundo já estava com seus mandatos garantidos e a gente foi fazer ali um apoio ao Jair justamente porque era uma situação dicotômica. Você tinha apenas duas opções. O que é dicotômica? Você tinha Uma duas pessoa opções, ignorante. um ou dois. Ou você tem Haddad ou você tem Bolsonaro. Apoiamos o Bolsonaro, não me arrependo nem um segundo, nem do meu voto e nem do meu apoio. Tá? Torço para que esse governo dê certo até o fim. O que acontece é que nós estamos divergindo nas formas pelas quais a gente acredita que o governo vai tomar os melhores caminhos. É essa a diferença toda. Então No vamos primeiro lá. turno você era Moedo. Peraí, calma. Triatlo. Calma, peraí. Peraí. Então vamos lá. Vamos fazer uma análise séria, como você faria na Globo News. Sim. Certo? André Sá. Gerson. Vamos partir do princípio do que todo mundo fala. O que estão falando agora? O que está falando do Bolsonaro? Que o Bolsonaro está arrumando treta. Que ele não está trabalhando com a Câmara. Correto? Vamos lá. Jornalistas, Miriam Leitex. Miriam Leitex, ela fala claramente. Vera Magalhães. Verinha brigou Com o Caio. fortemente com o Caio. Quase Treta saiu- pesada, hein? Você viu a Foi treta pesada? Treta ruim. A treta foi ruim, mas faz um sentido pro cara que pensa, porque qual é o pensamento? O cara ficou criticando, lembra-se do nosso vampiro? Sim. Sim. Como chama o vampiro? Temer. 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 Michael O Temer ficou 2 anos pagando os caras. 2 anos. Ele queria fazer as mudanças. Ficou 2 anos lá pagando os caras, os negros descendo o pau. Tá pagando os caras, tá pagando lá, comprou o impeachment, comprou não sei o quê, comprou os caras do negócio, ficou 2 anos lá parado. Aí chega o Bolsonaro e fala, não vai ter mais isso. Não vou mais comprar ninguém. Aí o que acontece? Parou o país de novo. E aí? Bom, vamos lá. Compra ou não compra? Boa Bolsonaro, compra ou não compra Bolsonaro? Eu não quero falar sobre isso aí não, tá ok? Você tá vendo? Agora ele tá arregando. Você também só arrega, né, Tá em cima Bolsonaro? do muro. Você também é um puta arregão, Tá indo Bolsonaro. pro Japão agora. É. Olha só, isso aí é coisa de É. vagabundo! Tá largando Então, Emílio, vamos lá. A bomba na mão. Vamos lá, eu vou sério tentar agora. formar um raciocínio sério aqui, vamos lá, tentar fazer sem piada agora. Porque o raciocínio é importante e é importante que as pessoas entendam qual que é a posição, não só do Arthur, mas do MBL ou de outros movimentos mais adesistas ou menos que seja, e inclusive até a própria hipocrisia da esquerda quando se trata, né, desse aspecto. Vamos lá. A gente tem ali algumas formas de se tratar com o Congresso, de se lidar com o Congresso. Uma delas é o toma lá da cá, é o mensalão, é isso e aquilo. Eu acho que ninguém votou no Bolsonaro para que ele faça isso. Ninguém votou no Jair para ele ir lá e comprar deputado e fazer esse tipo de coisa. Então essa opção está descartada. Você tem uma outra opção que é você fazer pressão. O tempo todo demonizar o cara, xingar o cara, falar ou você vota comigo, você vai tomar porrada, ou você vota comigo, eu vou pôr gente na rua, ou você vota comigo, ou isso, aquilo. Essa é uma outra opção. E a terceira opção é você sentar com o cara e fazer a boa política. O que é boa política? É literalmente você convencer o cara a votar com você sem necessariamente mostrar pressão e sem necessariamente comprá-lo pelas velhas práticas. Então, existem ali, como eu te falei anteriormente, não é uma situação dicotômica como num segundo turno de uma eleição. Não existe isso é Pô, sonho. não existe, Emílio? Ah, lógico Bom, que então se não existe, eu acho que a gente pode não fazer o existe. seguinte. Pô, gente, vamos... Ô, Emílio, então a gente vamos vai ser fazer o ingênuo? seguinte, cara, vamos fechar ser o Congresso. ingênuo? Não, já que não existe, vamos fechar o Congresso. Já vimos que não dá certo isso. Eu pode tenho um exemplo tentar? que deu certo. Pois não. Eu tenho um exemplo que deu certo. Fernando Holliday, uma salva de palmas pra ele. Eu cheguei com aplausos que eu... Ó, vocês aumentaram o IPTU lá.
IPTU, tô Eu votei puto com contra, você. eu votei Eu contra. tô Emílio. puto. Ué, Você sempre Tá assim. magoado com o E IPTU. tem mais aumento vindo aí, É, depois a eu gente sei, fala então. disso. Mas eu acho que um exemplo bom que a gente pode dar aqui é o que aconteceu no impeachment, né? O MBL e outros movimentos de rua fizeram as manifestações e forçaram o Congresso, aquela que era a oposição à época, a ficar favorável ao impeachment, e depois, quando faltava só o centrão, ou seja, o único modo de convencimento possível aparente, né, como o Emílio disse, era propina, e era isso que o PT tava fazendo, distribuindo dinheiro pra cá e pra lá, mas a gente conseguiu convencer esses caras. Como? Fazendo a militância dentro do Congresso, indo atrás de um por um no gabinete, conversando com um por um, ligando no gabinete, fazendo pressão, enviando e-mail, etc. E cada vez que a gente virava um cara do centrão, era uma vitória absurda. Porque esse cara, ele não foi eleito com o voto de opinião, mas ele foi eleito. Você Então, vai mas impedir as pessoas que elegeram ele de votar? Não vai. Então, Então existe uma forma de convencer esses caras que não é pelas vias antirrepublicanas. Não, Que mas- é sentando, mas não, pondo pera aí, a ó, bunda na pera aí, cadeira PT. e... Pera aí, não PTzinha, é PT, calma. gente, pelo amor de Calma, Deus. calma, é PT. sem pé nem cabeça. Calma, calma. Isso que a gente tá falando. não, mas essa manifestação não foi pra isso? Aí é que vem. Aí que tá. Essa manifestação, Boa pergunta. o que eu vi foi vote o Moro e vote o Paulo Guedes. Pra mim foi isso a manifestação que vocês arregaram. Vamos lá. Vocês arregaram. Falaram, não, vamos continuar aqui, estamos bem. Vocês lá. arregaram. Sobre a manifestação, a primeira coisa que eu quero deixar clara, e eu reconheço um erro de postura do MBL e um erro de tom na hora de comunicar a sua posição sobre as manifestações, foi que eu dou os meus parabéns às pessoas que foram às manifestações pedindo pautas republicanas. Então, quando você vê um cara lá levantando um cartaz pela reforma da Previdência, pelo pacote anticrime do Moro, etc., esse tipo de coisa me dá orgulho. Fala, ó, o povo amadureceu, cara. Nós não estamos mais na rua pedindo a cabeça de um, pedindo a cabeça de outro. Existe uma parte da manifestação que pedia esse tipo de coisa, fechamento de Congresso, de STF, Intervenção que militar. não é a maioria, e esteve presente em todas as manifestações históricas do Brasil. Agora, o que está acontecendo, infelizmente, é uma guerra de narrativa onde está se colocando o MBL como se achando o dono da rua, né? Se achando que se o MBL chama a manifestação é legítima, se não chama, não é, e não é assim que funciona. O MBL já deixou de participar de várias manifestações que o Vem Pra Rua chamou. 7 de abril, acho que teve agora, o MBL também não participou. Então, Então, acho que ele só participa do que interessa a ele. exatamente, eu acho que na verdade não para o MBL, mas para os interesses que o MBL defende, que são os interesses republicanos. Então, qual que é a preocupação número 1 do MBL hoje, né? É a reforma da Previdência. É o número 1, é o número 2, é o número 10. Nós entendemos que, né, assim como o Paulo Guedes, assim como Janaína Pascoal, assim como vários analistas, assim como os vários formadores de opinião, assim como vários empresários, assim como o mercado financeiro, que se a reforma da Previdência não passar, não há governo. É uma situação perigosa de você arriscar ali. Isso é uma Não, verdade isso- absoluta. Se não passar a reforma da Previdência, você tem risco, inclusive, de impeachment do Jair Bolsonaro. Ah, que O legal. que seria horroroso para nós. Independente da sua opinião do Jair especificamente, nós temos mais um processo de impeachment hoje e temos mais um governo derretido, justamente por guerra contra o Ruim, Congresso, sim. eu acho que seria horroroso para o país. E o que a gente discorda da tese do governo, que não é a manifestação. A manifestação é uma consequência. A causa disso, que é onde a gente discorda, é justamente a política do confronto a todo momento. A gente acha que existe sim um momento de haver a política do confronto, mas não a todo momento. E eu posso dar um exemplo aqui, ó. Eu vou personificar para vocês entenderem. O Eu MBL sei, entende- mas deixa eu falar uma coisa pra você, que a gente não tá levando em consideração. Esse é um governo reformista, cara. Ia dar treta de toda A maneira. gente Que lugar concorda. do mundo, fala pra mim, que lugar do mundo que o cara vai mexer em aposentado que não deu treta? Concordo E aqui plenamente. no Brasil, eu acho que é o único lugar do mundo que foi cara defender essa bagaça. Concordo Em qualquer plenamente lugar do também. mundo, os negros quebram lá na Grécia. Lembra na Grécia lá, a treta que foi? E é isso que eu tô falando pra vocês. Então, o que tá acontecendo? Briguinhas, vaidades. eu não Tá acho que- sério. eu não acho que é isso. Vaidades, o poder, algo está acontecendo, Holiday. É que precisa ser objetivo, Algo porque está acontecendo. eles concordam com várias pautas, principalmente a reforma da Nós concordamos com Previdência. 90 Nós concordamos com 99%. E o que das vocês não pautas, concordam? E nós torcemos muito pelo governo. O que a gente não concorda é o jeito como foi feito exatamente nesse momento. É só isso. Não né? precisava. A forma de negociar o Jair com- Bolsonaro, com ele o já é Congresso. presidente, não é presidente? Presidente Não, é ele é rei, A equipe caralho. dele já está O presidente toda não lá é rei. trabalhando. Presidente, Ele fala aí, tinha, presidente. ele tinha que estar Fala lá aí, com a presidente. bunda na cadeira Pera aí, ó. e trabalhando. Mais nada, não precisa. Olha, eu posso tacar a bunda na cadeira e no Playstation, não é pra você Gente, tacar a bunda tá na bom. cadeira Fala e aí, ó. Mulher trabalhar. aí não para de falar. Pelo amor de Deus, posso falar ou não posso? Pode falar, presidente. Tá ok?
Só fala isso. É A única fala Pra falar. dele. Bom, vamos lá. Deixa complementou. eu ser claro aqui. Talvez eu esteja sendo muito, sei lá, muito complexo. Vamos ser claro aqui. Imagina um deputado do Centrão, que a gente considera, Arthur, considero que o Centrão é o câncer do Brasil. Inclusive, muita pessoa tá me chamando hoje de aliado ao Centrão, etc. E não sabem as brigas que eu tenho dentro do meu próprio partido. Eu não me dou bem com o meu partido, estou com um problema absurdo lá. Inclusive, eu tive um discurso na Lesp ali que expus ali parte, inclusive, grande do, entre aspas, do Centrão aqui de São Paulo, né? Tô sendo perseguido por todos os lados, mas o que a gente acredita é assim, se você pegar vamos pegar um tiririca da vida, sem a mídia que ele tem, vamos pegar um tiririca da vida. O cara é eleito Baixo ali... clero, não. o cara de baixo clero que foi eleito ali, sei lá, pelo interior do Piauí, vou dando um exemplo. A base do cara quer que ele vote contra a reforma da Previdência. Então esse cara tá no Congresso pra votar contra a reforma. Ó, tô aqui pra votar contra a reforma. Aí o governo, eu não vou te chamar o governo, mas algumas pessoas põem gente pra fazer pressão nesse cara, chamando esse cara de corrupto, gente que não vota nele. Qual que é o estímulo que você tá dando pra esse cara? Pra ele votar cada vez mais contra as reformas que vêm do governo. É justamente o que aconteceu no impeachment. A Dilma brigou com o Congresso, tomou impeachment. O Collor brigou com o Congresso, tomou impeachment. O Jânio, o Jango, etc. Então, assim, a gente acha que a política do confronto com o Congresso, de uma maneira generalizada, tipo, ó, só o Poder Executivo presta, quem tá no Congresso não presta. É que é uma forma Não de é simplificar isso, Mas- né? Falar que todos os exatamente. congressistas são corruptos, aí pressionar a É população o que- contra. exatamente, o que a gente discorda dessa posição. Acho que a gente tem que usar essa ferramenta da pressão com inteligência. A gente tem que usar ela de forma milimétrica para acertar ali o centro do alvo que a gente quer. Só que aí Não, uma mas- coisa... calor, Fernando numa Holliday. passeada, Governo alguém não Deixa tem eu rolar desse maioria? jeito. Pode falar, Fernando Holliday. Não criminalizou o problema Nosso não é a Barack passeada. Obama. Nosso Obama Não é a brasileiro. tática por O trás Obama disso. brasileiro vai Nossa, Me falar. botaram de Tá figurante bonito, aqui Holliday. hoje. Não, de jeito Não, nenhum. é que acho que uma coisa que precisa ficar clara é que a gente respeita e admira todas as pessoas que foram às ruas em favor dessas pautas. Isso precisa ficar, assim, muito claro para não sobrar nenhuma dúvida que a gente parabeniza essas pessoas. A gente só não concorda que o momento e a estratégia agora seja o ideal, porque uma coisa que precisa ficar claro quando a gente analisa o governo, é que existe uma ala ali puramente ideológica que tem uma mentalidade antipolítica, que é a mentalidade de que não tem jeito de negociar com esse Congresso, é impossível, eles já radicais. partem desse pressuposto. E utilizar as manifestações nesse contexto de antipolítica pode ter o resultado oposto, os caras podem ficar pé da vida, não votar a reforma e o Brasil vai pro buraco.